Eu vou pegar uma notícia que foi lançada no dia 9 de fevereiro num site sobre a publicação de uma nova coleção que a Panini vai lançar, que é a coleção Conan o Bárbaro, a Espada Selvagem em Cores. O quadrinho tem 21,5 por 27,5 centímetros, tem 136 páginas e custa R$ 71,90. E eu vou usar essa notícia para comentar um pouco sobre o padrão de publicação dos quadrinhos atualmente aqui no Brasil e fazer um questionamento sobre até onde isso tudo está chegando, porque você vê que há pouco tempo atrás a Panini, eu acho que em parceria com a Salvar, ela publicou aquela coleção. Na verdade, a Salvar, ela publicou algumas edições e depois a Panini assumiu e chegou até o fim a coleção da Espada Selvagem de Conan, naquele padrão dessas coleções que são caras, já começam caras tirando os primeiros 2 ou 3 volumes. Ela, na terceira edição, ela estabilizou com o preço de R$ 49,90 e finalizou no número 75 com R$ 64,90 com preço de capa. Essa coleção ela acabou há pouco tempo e já agora, nesse mês de fevereiro, a Panini anunciou uma nova coleção com a Espada Selvagem de Conan colorida, onde o primeiro volume já é vendido por R$ 71,90. A gente vê que não só a Panini, mas várias outras editoras, independente de só lançar encadernados e como se fossem versões de livro ou quadrinhos de banca, elas vêm aumentando o preço dos quadrinhos de uma maneira irresponsável. Essa é a palavra certa. E não é novidade para ninguém que a Panini ela já não tem mais quadrinho nenhum barato. Quadrinho que ela publique pelos próprios licenciamentos que ela faz. Não dá para contar quadrinho da Turma da Mônica. Os quadrinhos mensais da Marvel e da DC estão caros também. Os quadrinhos das encadernações de saga do Batman, do Homem-Aranha, do Demolidor, o X-Men, Liga da Justiça já chegaram no patamar de R$ 40. E apesar de ser uma coisa óbvia e que ao longo do tempo eu sempre digo a vocês que, lembrando, né, que isso tudo começou lá por volta de 2017 até hoje só piorou. As coisas chegaram nesse ponto absurdo em que você vê um encadernado como esse sendo publicado. Ele consta somente com 2 histórias que originalmente foram publicadas na revista Marvel Super Special número 2 e 9, publicadas em 1977. Esse primeiro volume compila essas 2 histórias, só 2, né? Não dá nem para chamar de compilado. Uma delas é A Vingança do Bárbaro e a outra é Na Trilha do Deus Imaculado. E você vê como essa revista tá cara desproporcionalmente, e o preço de capa dela, a quantidade de páginas, 136 páginas para você pagar R$ 71,90. Daí você vai dizer, mas tem a Amazon. E aí a gente tem que lembrar e jogar um balde de água fria em cima de quem sempre usa esse argumento idiota, que é o seguinte: a Amazon ela não faz milagre. Ela dá o desconto dela, mas cada vez que a Panini aumenta o preço dos volumes, aquele desconto ali seria o proporcional ao que os volumes de 2 anos atrás seria sem o desconto. Ou seja, você tem essa ilusão de que está pagando barato,
Mas quando você para pensar, é óbvio que você, sei lá, vamos supor que baixasse o preço para 65 desses 71,90 centavos. Isso ia ser barato de um jeito ou de outro? É claro que não ia, porque como eu disse, o primeiro volume da série anterior, quando o preço estabilizou, já estava em R$ 49,90, sendo que esse é um preço já caro, já alto demais para um volume em preto e branco. E mesmo que não fosse em preto e branco, não justificaria o preço. Dando uma olhada no catálogo da Panini, que cobre novembro, dezembro e janeiro desse ano, vocês podem ver que tem também uma edição aí do Conan, que é Conan o Bárbaro, as tiras volume 1 de 2. E o preço dele tá pro formato 28 por 21. Na verdade 21.6. Ele tem capa dura, 208 páginas e lombada provavelmente quadrada com capa dura. É claro, quadrada com capa dura, por esse padrão. E custando R$ 99,90. Se o mesmo volume, o volume número 2, tiver uma quantidade de páginas próxima e tiver o mesmo valor, você vai pagar R$ 200 por cerca de 416 páginas numa revista feito essa, que não tinha a menor necessidade de ser publicada nesse padrão. Outra edição que eu destaquei foi essa aqui, que tem roteiros do Brian Azzarello e desenhos do Eduardo Risso, que foi um arcozinho pequeno ali que eles lançaram na revista do Batman. Eu tenho até a primeira edição que inicia esse arco, mas eu não consegui a segunda, de uma revista mensal do personagem. Ela está sendo lançada em formato 17 por 26, capa dura, 240 páginas, com lombada quadrada, custando R$ 104,90, sendo que se você conseguir encontrar essas duas edições, você vai pagar, sei lá, no máximo R$10, R$5 em cada uma. Em outros estados é até mais barato, é R$3, R$4. Revistas em formato americano. E não tem sentido nenhum você ficar fazendo o que a Panini faz hoje em dia, fazer tudo em capa dura, em luxo. É óbvio que isso está sendo usado como um pretexto para subir artificialmente de uma maneira absurda o preço dos quadrinhos. Outro encadernado aqui que eu destaquei, que eu acho que é o pior exemplo de todos, é esse Surfista Prateado, Juízo Final. Você vê que esses catálogos da Panini, eles sempre tiveram alguns problemas, não só de gramática, mas que eles são defeituosos também. Eu não sei se isso acontece só comigo, mas existem falhas no texto de ficar aparecendo sinais, como se estivessem substituindo letras ali. Você vê que os caras erram porque colocam um roteiro e arte, colocam um desenhista como roteirista e depois a mesma pessoa como desenhista, e o texto do título Surfista Prateado ficou por cima do texto da descrição do volume, que é uma coisa ridícula. A Panini parece que não consegue fazer nada direito, nem a diagramação do próprio catálogo dela. Esse volume aí, ele tem 25 por 25,5 por 35,5 centímetros, capa dura com sobrecapa, grande coisa, 128 páginas, lombada quadrada com sobrecapa, custando R$ 199,90, ou seja, R$ 200 numa revista de apenas 128 páginas. Isso é um absurdo completo. Isso aí não é um tapa na cara, não, é um chute na cara que a Panini dá com a bota na sua cara, no seu rosto de leitor. Até aí as pessoas vão pensar assim, mas qual é a novidade de você ter feito esse vídeo? É que eu queria perguntar para vocês o seguinte: se vocês em algum momento já se perguntaram, além do óbvio,
o que é que vai acontecer com o mercado seguindo esse padrão da Panini e a própria Panini, que querendo ou não, ela é grande, ela é poderosa e influente o suficiente para determinar o rumo do mercado aqui no Brasil, do padrão de publicação, e as outras editoras seguiram ela. Você vê que eu já falei isso quando a Panini quando a Panini começou a perceber que a Pipoca Nanquim estava começando a lucrar com esse padrão de publicar volumes de luxo. Ela mergulhou de cabeça nesse modelo, e daí veio outras editoras. A Mitos logo pulou para esse padrão de publicação também, e várias outras, a Devir, a Nemo, a Companhia das Letras e todas as outras editoras, até editoras pequenas que dependem de financiamento, fizeram a mesma coisa, porque você vê quadrinhos estrangeiros ou nacionais sendo publicados com um padrão de luxo que não era necessário, com preços estratosféricos aí. Então a gente fica se perguntando, e você mesmo que é leitor como eu quero perguntar para você: você acha que esse mercado vai chegar até que ponto? Até que ponto esse modelo da Panini vai chegar? Porque a conclusão óbvia que a gente pode tirar, tendo observado isso por anos, é que a Panini é gananciosa. Ela parece que tem uma viseira de burro, que ela só consegue enxergar lucro, e ela vai aumentando cada vez mais. E obviamente isso é uma estratégia suicida. É a mesma coisa que você vê um precipício de longe e dizer: eu vou seguir caminhando por essa direção aqui, mas hora ou outra você vai acabar caindo. Então realmente a gente tem que se perguntar se não tem ninguém dentro da Panini, aquele presidente da Panini lá, o José Severo Martins, se essas pessoas eles não têm ideia melhor do que fazer, além do óbvio, ficar aumentando o preço dos quadrinhos de maneira indefinida. Às vezes o intervalo de tempo é só de alguns meses, e seguindo desse modo até o infinito entre aspas, porque a gente sabe que a coisa está chegando num ponto em que nem essa geração formada por um canal como o do Pipoca Nanquim, que é um monte de gente tapada, boca aberta, que não só implora para comprar quadrinhos caros, mas exige da editora que ela faça desse jeito e paga pelo quadrinho caro. Elas vão começar a reclamar também, vão começar a sentir o peso de você estar gastando tanto dinheiro com uma coisa que é supérflua como quadrinhos, e vão acabar percebendo o absurdo que isso é. Por parte da Panini, o que é que a gente vê? A gente tem aqueles tipinhos lá que participam das lives da Panini, aquele monte de editores e gente responsável por publicações da Panini, que ficam o tempo inteiro fingindo que nada disso está acontecendo, que o mercado está bem, ficam choramingando que o custo de publicação está caro, mas a Panini não faz nada para reduzir o custo. Eu já ressaltei isso em vídeos antigos. Por que a Panini não faz nada para tentar reduzir o custo das revistas? Seguir por essa linha suicida é um negócio que não tem sentido nenhum. Em todas as épocas anteriores em que um quadrinho foi publicado aqui no Brasil, quando se atravessava um problema de crise econômica, falta de produtos, de papel, de insumos, seja lá o que for, a reação natural de uma editora que tinha um mínimo de responsabilidade e preocupação com a própria saúde financeira da empresa era de tentar achar meios para baratear os quadrinhos. E ela está fazendo exatamente o contrário e está seguindo por isso, como se isso não fosse resultar no óbvio, que a empresa um dia ela vai ter que parar de vender os quadrinhos porque vai se tornar insustentável. Hoje em dia, por causa da canalice da Panini, aquela geração que começou
na qual eu me incluo, que começou a comprar quadrinhos do final da década de 80 para começo da década de 90 ou anterior a isso. Eles foram expulsos. Você levou, essa geração na verdade levou um verdadeiro pé no traseiro e foi jogada para fora do mercado nacional, porque você simplesmente não tem opção, você não pode mais consumir. E a editora fica lá fingindo que não existe consequência nenhuma para isso, não existe uma política direta, não existe nem sequer uma admissão de que as coisas estão ruins desse jeito, porque a editora está lucrando com o modelo dela e ela não dá a mínima se isso é ruim para os leitores. Ela simplesmente segue até o ponto em que até esse nicho que sobrou de pessoas que conseguem comprar quadrinhos elitizados, eles vão abandonar, e daí ela vai começar a fazer o chororô dela, tentando colocar a culpa em qualquer coisa, menos na ganância e no modelo de negócio estúpido que essa editora vem adotando há um bom tempo já. Eu tô falando da Panini no caso, mas isso serve de exemplo para qualquer outra editora. Vocês vejam por aquele vídeo que eu fiz que a Panini ela se importa em sinalizar virtudes e fez aquele comunicado dela sobre a Joana Russo, a declaração dela sobre a questão de linguagem neutra ou pronomes neutros nos quadrinhos. É porque ela está muito preocupada em pagar de boazinha de que ela se preocupa com as ideologias e causas e tudo. Só que a principal causa, e que atinge a maioria da população que está ligada ao consumo dos produtos dela, que é o fato das pessoas pobres terem sido chutadas para fora desse mercado. Curiosamente, ela não dá a mínima para isso. Se a Panini quer pagar de generosa, de virtuosa, por que ela não inclui dentro das defesas de causa dela as pessoas que ela chutou para fora do mercado? Nas gerações inteiras de leitores que estavam acostumados a pagar barato e hoje em dia não tem condição de fazer isso por causa do olho gordo dela em cima do bolso dos leitores, porque não existe uma população tão grande, que nem é um nicho, nem é uma minoria, mas é uma grande maioria de pessoas que não podem comprar quadrinhos hoje, que foram jogadas para escanteio e que a Panini poderia inserir, que ela podia incluir, entre aspas, ser diversa nesse sentido e incluir dentro do consumo dos produtos dela. Cadê a preocupação da Panini com os leitores pobres? Cadê a preocupação da Panini com a inclusão, entre aspas, desses leitores no mercado de quadrinhos nacional? Ou ela só vai continuar feito um imbecil caminhando rumo à destruição desse mercado de quadrinhos, que por causa desse modelo abandono total das bancas, venda restrita a sites como a Amazon, o leitor não tem mais acesso ao quadrinho, e quando tem o quadrinho é caro, e tudo foi elitizado, tudo foi forçado para ter aumentos de preço, sendo que durante todos esses anos, nesse processo todo, as editoras se fizeram de vítima e ficaram o tempo inteiro botando a culpa em todo mundo, como eu disse, menos nelas. Então o que sobra pra gente é ficar nesse questionamento: o que é que vai acontecer com esse mercado, além do óbvio de que isso vai inflar até um ponto em que se torne insuportável, porque deixar de consumir o leitor já deixou. A maioria, a base dos leitores que faziam o público consumidor das outras editoras, como a Abril, Globo, por exemplo, já era. Nesses aí não podem mais comprar nada. Só esses leitores de Instagram aí, leitores de estante Evolukit, que tiram fotozinha de ônibus pra pagar de gostosão lá, com quadrinhos caros que a maioria não pode comprar.
que é uma coisa nojenta de se fazer, diga-se de passagem. Somente essas pessoas aí é que sobraram e a Panini não se importa, não esboça reação nenhuma sobre isso e nenhuma das outras editoras. Elas simplesmente aceitaram pela própria ganância e conveniência que esse mercado vai ficar restrito a isso e problema é o seu se você não consegue consumir. Então é isso, minha gente. Muito obrigado a quem viu o vídeo até agora. Pense sobre isso que eu falei, porque isso é uma questão séria, apesar da resposta para essa questão de para onde está indo o mercado ser óbvia, mas a gente está sentindo na pele os efeitos disso. Então pense sobre isso e comentem aí, deixem a opinião de vocês. Muito obrigado a quem viu o vídeo e até a próxima.